Antes de qualquer estrela existir, antes de qualquer planeta girar no silêncio do espaço, havia apenas Deus. Não havia tempo correndo, não havia espaço formado, apenas uma eternidade silenciosa que nunca teve começo. O silêncio do vazio era tão profundo que parecia conter todos os universos que ainda não tinham nascido. Então, algo invisível já existia ali, uma presença eterna que não precisava ser criada. Antes da luz existir, antes do universo respirar, Deus simplesmente era. A eternidade não começou naquele momento, ela já estava acontecendo muito antes de tudo. E nesse estado absoluto de silêncio, o primeiro gesto da criação ainda estava por acontecer. Deus não surgiu dentro do universo, foi o universo que um dia surgiria dentro de sua vontade. Imagine uma consciência infinita, olhando para um vazio que ainda não sabia existir. Nenhum céu ainda tinha sido estendido e nenhuma estrela brilhava naquele silêncio primordial. Mesmo assim, algo estava prestes a mudar pela primeira vez em toda a eternidade. O primeiro movimento da criação começou de forma quase imperceptível, como um sopro invisível atravessando o nada absoluto. Então, o vazio finalmente reagiu ao comando silencioso do Criador. Não foi uma explosão caótica, foi um ato preciso de ordem surgindo no caos. A luz não foi apenas criada, ela foi chamada à existência. Quando a luz rasga o vazio pela primeira vez, o universo desperta. A escuridão recua silenciosamente diante da primeira claridade da criação. Mas o Gênesis sugere algo ainda mais profundo acontecendo naquele instante. Antes de criar mundos, Deus começou separando a própria realidade. Primeiro veio a separação entre luz e trevas. A ordem começa quando o caos finalmente encontra limites. Luz e trevas passam a existir lado a lado pela primeira vez. O universo aprende sua primeira regra silenciosa. Depois disso, algo ainda maior começa a tomar forma. Um espaço se abre entre as águas do caos primordial, como se o próprio universo estivesse respirando pela primeira vez. Então, as águas acima e as águas abaixo encontram seus lugares. A realidade começa finalmente a ganhar estrutura. E então, chega o momento em que a Terra aparece. Das profundezas caóticas, continentes começam a surgir. O planeta ganha forma diante de um universo ainda jovem. Mas ainda faltava algo essencial para transformar aquele mundo. Então, o verde surge pela primeira vez na história do universo. A vida silenciosa começa a cobrir a Terra recém-criada. O planeta respira enquanto a criação continua avançando. Mas ainda faltava luz no céu para marcar o ritmo da vida. Então, o céu recebe o Sol, a Lua e as estrelas. O tempo finalmente começa a ser contado. As noites passam e os dias se repetem pela primeira vez. Então, os mares se enchem de movimento. Criaturas deslizam pelas águas que antes estavam vazias. O céu também começa a ganhar vida. Bandos cruzam os céus que antes estavam silenciosos. O mundo agora pulsa de movimento e vida. Mas algo ainda estava faltando na criação. A Terra se agita novamente quando novas criaturas aparecem. Força e instinto dominam o mundo natural. Ainda assim, nenhum deles refletia plenamente o Criador. Então acontece o momento mais extraordinário da criação. Da Terra surge algo diferente de tudo que existia. O primeiro humano abre os olhos para um mundo recém-criado. Pela primeira vez, a criação podia olhar de volta para o Criador. Não era apenas mais uma criatura no planeta, era a imagem viva daquele que começou tudo. O jardim recebe o primeiro ser humano da história.
O vento passa entre as árvores como se o próprio mundo estivesse vivo. A criação inteira parece esperar algo naquele instante, porque desde o início tudo apontava para esse momento. A história nunca foi apenas sobre a criação do universo, era sobre relação entre o Criador e sua criação. O silêncio do começo ainda ecoa até hoje, e talvez por isso a pergunta continua viva. Porque antes de tudo existir, Deus já estava lá. Antes das galáxias nascerem e antes do tempo começar, antes da própria luz cruzar o universo, Deus já estava presente no silêncio da eternidade. E talvez o começo da verdadeira história seja exatamente esse. Começar por Deus muda completamente o modo de entender o universo, porque no princípio, antes de tudo, havia apenas Ele.